Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, mais um capítulo semanal do nosso encontro, onde nós temos o prazer de conversar com todos vocês e falar para vocês, passar algumas dicas de como nós da Pisante Calçados estamos tentando tirar proveito dessa crise de alguma forma, tá bem? Os últimos vídeos foram bastante interessantes, várias pessoas vieram conversar conosco, que estão vendo, várias pessoas que são ligadas até ao nosso processo, alguns stakeholders, fornecedores, elogiaram bastante o projeto e isso tem nos incentivado bastante a continuar. Eu queria agradecer muito às pessoas que têm se manifestado positivamente. E como no último vídeo eu falei que mais uma dica de como tirar proveito da crise, dessa vez nós vamos falar de gestão de pessoas. E dessa vez eu tô aqui com meu amigo e companheiro Fábio. Ele é gerente comercial da Pisante Calçados na unidade de Patos de Minas e vai me ajudar hoje aqui como um especialista em gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra para ele aqui rapidamente, para ele se apresentar um pouquinho para vocês. Galera, tudo tranquilo? É um prazer estar falando aqui de novo, né? Ultimamente eu estou bem ativo nas redes e meu nome é Fábio, como o Vinícius apresentou. Eu já estou trabalhando aqui há 4 meses. Eu tenho trabalhado em gestão de pessoas há 12 anos. Trabalhei em uma rede de lojas como gerente comercial, como gerente financeiro. E hoje eu estou tendo o prazer de estar trabalhando aqui nessa rede tão boa de trabalhar. E essa equipe topada aqui com o Vinícius, com o Carlos, com a Dulcimar. E vamos falar de gente, né? Que é o que a gente gosta. É o que a gente gosta. A gente está aqui para isso. Esse momento, principalmente, né, Fábio? A gente está vivendo um momento, assim, bastante ímpar na nossa história e a gente agora tem que cuidar das pessoas que trabalham conosco e inovar também nessa área que é tão importante, que é a área de recursos humanos, né? Então, eu vou passar a palavra ao Fábio agora, mas só para falar para vocês como é que vai funcionar o vídeo, vou fazer uma espécie de entrevista com ele, algumas perguntas, algumas dúvidas que nós temos e ele vai responder. E tudo que nós falarmos aqui, pessoal, eu quero deixar bastante claro que já foi testado, comprovado e aplicado aqui na Pisante Calçados, beleza? Tudo tranquilo. Assim, primeiramente falando assim de gestão de pessoas, o meu olhar sempre é o seguinte, que a gente tem que olhar o nosso funcionário, o nosso colaborador como o ativo principal da empresa, né? A gente tendo essa visão, eu acredito que o negócio vai embora. E em cima das perguntas, a gente tem muito que falar, a gente tem muito que discutir, porque realmente a gente fez muita coisa, né? A gente tirou muito proveito desse momento. Esse momento, na verdade, como o Vinícius disse, foi um momento ímpar. Mas falando pessoalmente, como pessoa e profissionalmente falando, foi o momento que eu mais cresci na minha vida. Tirei muito proveito disso. A gente pôde ver isso em loco, né, Fábio? Isso. Realmente, a gente, apesar das dificuldades, a gente viu muita oportunidade nessa hora para poder até mesmo tornar o nosso time mais forte. Bora começar então? Bora. Beleza. Fábio, esse é o momento ideal para que tipo de ação ao que se refere à gestão interna da equipe? Cara, realmente é o momento da gente olhar para dentro da nossa equipe, a gente tirar proveito de todas as situações. Falando de gestão interna, nós fizemos várias ações, a gente tentou olhar o nosso funcionário com um olhar mais carinhoso, a gente tentou acompanhar no momento difícil, a gente tentou buscar soluções juntamente com eles, a gente não deixou a nossa equipe de lado, a gente tentou ao máximo fazer com que eles participassem do nosso processo, né? Porque a ideia toda é essa, se a gente quer ganhar, a gente quer que todo mundo ganhe, participando de todas as ações. A ideia é montar uma família, uma equipe mesmo. A gente tentou fazer isso, né, Vinícius? Sim. E eu acredito que está dando muito certo, viu? Está dando muito certo. Como a gente sempre brinca aqui na empresa, que quando a gente abre a empresa, a gente assina um contrato social, né, Fábio? E contrato social é um contrato com a sociedade e nós temos que reverter isso de alguma maneira para a sociedade, começando pelas pessoas mais próximas, não é? Isso, justamente. A gente passou por muitos processos, são muitos processos bem interessantes, né? Se quiser, a gente até começa a falar sobre eles. Claro, você fica à vontade. Sim, a gente começou mais detectando os ruídos, né? A gente tentou identificar dentro da nossa equipe o que agregava e o que realmente, sim, de certa forma, não estava ajudando. A gente identificou primeiro o que era bom e o que era ruim para a empresa e aproveitou
que de certa forma a gente sempre tira proveito da crise e viu quem estava abraçando a causa mesmo, né? Quem estava participando da nossa tribo, do nosso conjunto. Exatamente. É isso. Exatamente. E uma das coisas que a gente viu como oportunidade, né, Fábio, que foi bastante interessante, foi a questão das pesquisas, né? Hoje, se você entrar na internet, você vai achar uma série de ferramentas para fazer pesquisas de clima organizacional na tua empresa. E era uma coisa que a gente sabia que era importante, mas ficava sempre como um projeto futuro. E aí a gente se viu na necessidade de sentir como é que as pessoas estavam naquele momento de dificuldade. E as pesquisas foram bastante úteis para nós, né, Fábio? É porque, na verdade, muitas vezes a gente trabalha muito com o achismo, né? A gente acha, pela experiência, pela vivência que a gente tem, que aquela situação é daquela forma. Quando você bota no papel, que você pesquisa e que você analisa, assim, dados, na verdade, às vezes você toma até um susto, você não é a realidade que você achava. Aí você já começa a tomar atitudes em cima dos dados. Você começa a tomar atitudes em cima assim, de um parâmetro real, de verdade, não é isso? Exatamente. Até o Cadu, que é uma pessoa que a gente segue muito nas redes sociais, o Cadu Molina, ele fala uma coisa que é verdade. Ele é um grande líder, um grande gestor de pessoas. Ele fala sempre que a visão do líder, geralmente, ela é míope, né, Fábio? É porque você está vivendo o dia a dia, às vezes você deixa de ver um detalhe, você deixa de ver uma situação que uma pessoa com a outra ótica vê. Quando você tem dados, aquilo se torna real. Você tem um dado na sua mão e pronto, você vai começar a trabalhar em cima daquilo que você tem na mão. Sem dúvida, é a métrica, né? A métrica, dados, justamente. Métricas, né? Exatamente, muito interessante isso. Um outro tema bastante importante, Fábio, todos os empresários estão falando muito é hora de criar bons hábitos e organizar a casa. Como a Pisante tem feito isso neste momento? Essa questão dos bons hábitos, eu trago isso muito até para a questão pessoal. A gente cria bons hábitos e se torna escravo deles. Isso aí é um negócio que eu levo para a minha vida e é o que eu tento transmitir para a nossa equipe de vendas e do administrativo no geral. Se você começa a ter uma rotina saudável, isso para a vida, aquilo começa a se tornar uma coisa prazerosa. Todo dia que você faz, você começa periodicamente fazendo, aquilo se torna prazeroso e daqui a pouco não é uma dificuldade. Então, dentro da empresa, você começa a fazer pequenas coisas repetitivas, mas que sejam coisas que vão crescer dentro da empresa, que vão fazer a diferença. Daqui a pouco você está fazendo o certo sem ver. Aquilo começa a ser hábito e começa a ser natural e começa a ser bom de fazer. Perfeito, perfeito. Um grande exemplo disso, né, que você quiser ilustrar, é a questão do estoque, né? Que nós tínhamos aqui um grande problema com relação ao estoque, tomava um grande tempo do pessoal para poder organizar os estoques semanalmente, e agora você criou um novo método diário, né? A gente tira todo dia, assim, todo dia 10 minutos, a gente confere com os vendedores todo dia a importância de você criar o hábito de fazer todos os dias. E não adianta fazer se você não confere. Todo dia conferir. Eu acho que o gestor, na posição de gestor, seja financeiro, seja qualquer posição de gestor, ele tem que conferir. Ele não pode só chegar lá e falar, eu quero uma meta de tanto. Mas ele tem que diariamente conferir se aquela meta diária está sendo batida. Está sendo seguida, né? Está sendo seguida, que eu acho que é um tema que você vai até falar mais na frente sobre meta, mas toda a gestão ela tem que ter uma meta. Você tem que criar alguma coisa para seguir, um parâmetro. E na questão dos bons hábitos, quando você é criança, eu até escrevi aqui, quando você é criança, somos escravos dos nossos impulsos. Quando se torna, quando se torna hábito, é tudo mais fácil. Quando você é criança, você é impulsionado, você faz tudo por impulso. E quando você é adulto, é quando a sua razão te dá o parâmetro e você começa, eu tenho que criar o hábito de fazer a coisa certa. Já não é mais impulso, já é razão, eu tenho que fazer certo. Sim, sim. E até pegando um gancho aqui para a próxima pergunta, que tem muito a ver com isso que ele está falando, que é uma coisa que vários líderes fazem e, na minha opinião, fazem errado, que é, às vezes, cobrar uma coisa que não foi ensinado, né? E é exatamente o tema da nossa quarta pergunta, que é, o que você acha da frase, Fábio? O que é óbvio para você pode não ser para a sua equipe. Justamente, essa frase é bem interessante, a gente tem discutido muito isso esses meses, né? Principalmente no ramo de vendas, que muitas vezes você quer cobrar o seu vendedor, você quer cobrar o seu financeiro, você quer cobrar todo mundo, mas você passou. O simples para você não é simples para ele.
Aquilo que você acha, tipo, digamos, no meu ramo de calçado, você explicar o que é um calçado anatômico para um funcionário, aí você acha assim, você coloca na sua cabeça, é obrigação. E aí você não passou para ele, falou assim, olha, você sabe o que é um calçado anatômico? Você sabe o que é um solado de EVA? Você passou isso para a pessoa? Às vezes é simples para você, mas para ele não é. Exatamente. Pelo fato de você estar trabalhando com calçados há 15 anos, 12, 10 anos, para você é uma coisa até diária, cotidiana, para você saber o que é um calçado, quais são as vantagens de determinado calçado ortopédico ou de um tênis de corrida específico para aquela pessoa. Só que o óbvio para você, na maioria das vezes, não é o óbvio para as pessoas. E a gente tem até nos policiado bastante nisso, né, Fábio? Justamente. Que é sempre falar, porque se você falar, você pode cobrar, não é isso, Fábio? Isso, e a questão, a gente voltando até a questão, não adianta a gente só pedir, a gente acompanha. Não adianta eu falar assim, já dentro da questão do que você está falando, a gente vai pedindo, acompanhando e orientando. Vendo se está sendo feito da forma que você pediu. Que às vezes também você fala de uma forma e a pessoa, assim, em alguns momentos é um pouco lenta, não pega, mas acompanha um pouco mais, talvez você está lapidando uma joia e se você tiver um pouquinho mais de paciência, vai se tornar o seu melhor vendedor e disparado em qualquer ramo lá. Mas aí você tem que ter um pouquinho de paciência e detectar em que ponto você tem que entrar e acompanhar mais de perto. Entendeu? Para construir grandes joias, a gente tem que trabalhar por um longo tempo nelas, né, Fábio? Até ela realmente se tornar uma preciosidade, né? Justamente. Sem dúvida. E para encerrar aqui, pessoal, e não menos importante, eu até acredito que é um dos mais importantes, é a questão de lidar com metas. Não existe uma empresa no planeta que não trabalha com metas. As empresas vivem de metas para poder melhorar a cada dia a sua performance, né, Fábio? Justamente. Como a empresa encara essa questão internamente? Cara, internamente eu vejo nossa empresa como um lugar muito bom de trabalhar e principalmente depois que nós começamos a trabalhar com metas, que foi quando eu cheguei, eu já tinha essa prática, mas eu também, nas minhas experiências anteriores, eu sempre gostei de meta e a meta acompanhada. Não adianta você pegar uma meta no começo do mês e falar, sua meta é tanto, sua meta é 50 mil, você tem que vender 50 mil e diariamente. Sem dúvida, sem dúvida. Chegando na última semana, todo vendedor, todo funcionário que trabalha com vendas, todo profissional sabe. Chega a última semana, dispara querer vender. E se você fizesse isso desde o primeiro dia, se você fizesse isso diariamente, uma coisa que eu acho muito importante no ramo das vendas, porque quem sabe o que é vender e quem tem paixão por venda sabe o quanto é gostoso você bater uma meta. Já pensou se você cria uma meta todo dia e todo dia você consegue bater sua meta? Sem dúvida, você consegue acompanhar seu processo durante o período, né? Aí é uma das coisas que eu até brinco com o pessoal aqui e acho que é o correto. Todo dia, minha meta é R$1.000 por dia. O dia que eu bater, meu filho, comemora. Você está batendo a sua meta diária. Vamos comemorar, vamos vibrar. Sim. É bom ser Isso era uma vendedor. coisa que nós não fazíamos na empresa e com o Fábio aqui, a loja de Patos de Minas começou a fazer e tem dado muito certo. Graças a Deus, né? Me chamaram, né? E eu estou aqui para ajudar. É com muito prazer que eu faço isso. E uma das coisas que a gente comenta também é que quem trabalha nesse ramo tem que ter muita paixão, tem que vibrar muito, porque não é fácil. O profissional de venda sabe que você todo dia está motivado, não é fácil. Aí vem aquilo que eu falei, crie bons hábitos, já comece todo dia, se o pessoal, eu pessoalmente falo isso, mas tiver o hábito de meditar, de fazer o que quiser, meu filho, mas de toda forma, comece o dia forte. Estabeleça o seu bom hábito, se exercite, faça o que for, mas comece forte e termine agradecendo. Ótimo, excelente conselho. E assim, para sintetizar o que a gente falou aqui, né, que é o controle, a proximidade com as pessoas, na gestão de pessoas e até mesmo nos processos, controle de metas, a gente viu até uma frase interessante hoje, né, Fábio? Você vai lembrar que durante a gestão da empresa você não pode fazer gol de canela. Você tem que sempre fazer gol de placa. O que é o gol de canela? É você estabelecer uma meta, você não está acompanhando essa meta e de repente você bate a meta.
Entende? Porque pode ser que se você não acompanhar, você não vai bater a meta no final do mês, mas durante o processo você deixou de perceber várias oportunidades para conseguir bater essa meta, entendeu? Que fazer gol de canela é bater a meta sem querer. Nós temos que fazer gol de placa, porque nós temos que acompanhar o processo do início até o final dele. Eu acredito que isso aqui simboliza muito o seguinte: quando você programa sua meta mensal e se você bate a sua meta consciente do que você fez, cara, é lindo. Você chega no final do mês e fala assim, porra, trabalhei muito, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu fiz, não simplesmente falar, o mês foi bom, eu bati a meta. Simplesmente fiz. Aí vale a pena ser vendedor, aí vale a pena ser gerente comercial, vale a pena trabalhar em empresas e eu acredito que com esse processo toda a empresa cresce. Aí já é um voo da águia, como a gente diz, né? Que a gente quer ser águia, ninguém quer ser galinha, quer ser águia, não é isso? É isso. Então a gente está trabalhando aqui nesse grupo maravilhoso para isso. A gente voar longe. Que bom. E vamos mesmo, com certeza. Pessoal, muito obrigado. Gostaria aqui de agradecer a presença do Fábio aqui no canal hoje, para a gente bater esse papo. Eu sempre que eu for falar de algum assunto específico, vou trazer uma outra pessoa assim, que às vezes entende mais do que eu, para poder trazer um pouco de mais de autoridade, um pouco mais de conhecimento para o canal, beleza? Queria te agradecer demais, Fábio. Não, eu espero ter trago algum conteúdo bacana. Eu trabalho muito na questão da gestão porque eu gosto mesmo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí, viu, gente? E qualquer dúvida, apareça na loja, converse comigo, converse com o Vinícius aqui, que é especialista também nas finanças. E acredito que a forma que a gente está trabalhando é uma forma muito transparente. Hoje, o que a gente está passando para vocês são coisas que nós estamos realmente vivendo dentro da empresa. E isso é muito bom, que a gente está transparecendo isso aqui para vocês. E a gente está trabalhando muito isso. E está funcionando, viu, gente? A gente não fala assim, acompanha a gente que vai dar certo, mas a ideia é essa, é transmitir o que a gente está fazendo com o coração aberto, com uma boa índole, com um bom caráter, que é o que a gente quer transparecer nas empresas, não é isso, Vinícius? Se a gente puder ajudar o empresariado de alguma forma, principalmente nesse momento difícil, esse é essa nossa grande missão, é o nosso grande objetivo. Beleza, pessoal? Grande abraço, compartilhe o vídeo, dá um like pra gente, para ajudar no alcance do vídeo e também se inscreve no canal, acompanhe os próximos vídeos semanalmente, beleza? Grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado, viu, gente? Foi um prazer e quando chamar eu tô aí pra isso. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.